A graça e a paz do Senhor Jesus. Vim aqui neste momento trazer uma palavra de reflexão que está escrita em Lucas capítulo 7, versículo 11, e tem o título O Filho da Viúva de Naim. É um texto muito interessante que mostra o cuidado a qual Jesus teve com aquela mulher, Sabemos que as viúvas, quando não tinham filhos, para que pudesse cuidar delas, elas teriam que viver de ajuda, ajuda da igreja, ajuda de esmolas das pessoas. Então ali, Jesus, depois de ter feito um milagre na vida do servo do centurião, agora ele vai para a cidade de Naim, a qual eu vou começar a ler, a partir do versículo 11. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E, chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Aqui é uma passagem muito conhecida, uma passagem enriquecedora espiritualmente. Por quê? Porque ali a esperança daquela mulher já tinha cessado, já tinha acabado a esperança dela. Mas mal ela sabia que o dono da vida entraria agora no momento de maior tristeza da vida dela, Vai dizer que há um cortejo que carregava ali o seu filho morto, levaria ele agora para ser enterrado fora da cidade. Enquanto uma multidão estava indo para fora, veio uma multidão com Jesus entrando. Olha só, é o oposto. Um indo para fora e o outro entrando. Duas características de multidões que aqui vamos reparar. Uma multidão triste que estava indo enterrar um jovem, e uma multidão que acompanhava o Senhor Jesus, que acabara de ver os milagres que tinha feito, Ali o pessoal alegre, vendo o Senhor operar através do seu filho. Outra característica: uns estavam carregando alguém morto, e a outra multidão estava vendo os milagres que Jesus fazia, ou seja, Jesus dando a vida, uns com a morte e os outros com a vida. Você vê que os opostos, eles se cruzam na porta da cidade. E com certeza, infelizmente ali o jovem tinha morrido, mas sempre tem alguém vendo que está vindo uma outra multidão. Só que a viúva não contava que à frente daquela multidão era o Senhor da vida.
aquele que irá ressuscitar Lázaro, aquele que nas bodas de Caná levou felicidade, porque já tinha acabado o vinho. É esse mesmo que estava entrando na porta da cidade de Naim. E ali vai ter esse encontro de multidões. E ali Jesus ele vai se deparar com a tristeza daquela viúva, que ela perderia a sua esperança, perderia ali, né, a sua provisão. Para ela já não tinha mais jeito, né? E muitas das vezes na nossa vida é desta forma. Está saindo porque não tem mais jeito. Está indo para fora da cidade porque não tem mais jeito. A esperança acabou, a motivação acabou, a inspiração acabou. Tudo aquilo se acabou, é o fim, é a morte, né? Só que a gente não conta, a gente não espera, porque muitas das vezes a gente clama, a gente ora, e para a gente já está tarde, já era. Eu orei por isso, não aconteceu, né? Mas a Bíblia vai dizer que há tempo para todas as coisas na terra. E que olhamos para a Bíblia e vemos o Deus que é o Criador. Se não for o próprio tempo, eu quero ver desta forma, Ele é o próprio tempo. É Ele que vai trazer a provisão na hora certa. E ali é a hora certa, é a hora que ela ia saindo fora da cidade para enterrar o seu filho. Porque passou do portão, o cemitério já estava perto. Ali ia se acabar de vez mesmo. Já era. Mas antes de chegar na porta da cidade, Jesus vai encontrá-la, triste, abatida, sem esperança, sem vida, sem chão, triste. Ele vai se deparar com esta situação. Mas aí ele vai ver aquela cena e vai sentir íntima compaixão. É isso que Jesus sente de nós. Íntima compaixão quando ele vê aquele que o aceitou triste, cabisbaixo. Ele vai vir e vai sentir íntima compaixão, como ele sentiu aquela íntima compaixão com aquela viúva. A Bíblia vai nos dizer que quando manifestamos a nossa fé, o Senhor, Ele atua. Toda vez que Ele curava alguém, Ele falou, vai, a tua fé te salvou. Quando manifestamos a nossa fé, manifestamos a vontade de Deus. Quando manifestamos a nossa fé, a gente move o coração de Deus, a gente move as mãos de Deus em favor de nós, ou em favor de alguém. Porque muitas das vezes não pedimos só por nós, pedimos por alguém também, para que aquela pessoa venha alcançar o milagre, a misericórdia de Deus também. Porque a Bíblia também nos menciona que devemos orar um pelos outros, que devemos ajudar o nosso próximo. O próprio Senhor Jesus fala, amar o teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, entendimento e com toda a tua força, e amará o teu próximo como a você mesmo. Então, o bem que você quer para você, você tem que desejar para a pessoa que está do seu lado, as pessoas que estão ao seu redor. E ali o Senhor, ele dentro dele floresce a compaixão. E é contraditório
quando ele fala, mulher, não chores. Por quê? Porque o filho dela já estava morto. Como é que ela não ia ficar triste, chorar, né? Primeiro ele se enche de compaixão e fala, mulher, não chores, né? E aqui no versículo 14, aí vai começar o processo da ressurreição daquele jovem. Ele vai pedir para o cortejo. É interessante. E ele toca na esquife e fala com aquele jovem, levanta-te. Aqui no versículo 15, vai dizer, o defunto assentou-se e começou a falar. Glória! Aquele que estava morto agora, ele vai se sentar e vai falar. É assim que Jesus faz na nossa vida. A gente está como se fosse morto, abatido, mas Jesus, ele toca e o milagre acontece. E ele ali vai dizer aqui no versículo 14, no 15, que entregou a sua mãe. Imagina aquela situação. Agora ela vai ver viu o milagre acontecer, e ali a tristeza, o abandono, a incerteza se transforma em certeza, se transforma em acalanto, se transforma em abraço e se transforma em alegria. Né? A Bíblia nos diz que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, ou seja, ela vem. Ela não imaginava que veria mais alegria, mas a alegria veio. Porque ela estava em um caminho e Jesus também estava no caminho. A Bíblia vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele estava no caminho e ela também, né? Aquilo que as pessoas imaginam, não tem ninguém que ressuscite, é mentira. Mas a mentira agora teve que dar lugar à verdade, porque a vida chegou. A mentira e a morte teriam que sair daquele caminho, porque a verdade e a vida já estavam ali. E a verdade aconteceu na vida daquela mulher, na vida daquele jovem. E aonde tinha morte, a vida permaneceu. É um grande ensinamento para nós. Mantenha-se no caminho e confiante, porque a qualquer momento a verdade e a vida vai ao teu encontro, de íntima compaixão, para lhe trazer algo que ele prometeu. E ali as pessoas se espantaram e apoderou-se, como diz a palavra, o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. É assim que Deus faz. Ele te visita, ele me visita no momento mais difícil, quando pensamos que já era. É impossível acontecer algo. Mas o Senhor, o nosso Deus, é o Deus do impossível. O nosso Senhor é especialista em trazer provisão na hora certa. Porque Davi salmodiou dizendo, eu nunca vi
um justo desamparado ser, e nem a sua descendência a mendigar o pão. E naquela hora, o pão da vida chegou na vida daquela mulher, onde a panela estava vazia, e com morte, o pão da vida chegou naquele momento, para trazer vida e vida com abundância. E é isso que Jesus tem para nós. Algo recalcado, cheio, transbordante. Deus quer trazer vida. É isso que Deus quer. Mas Ele também pede, se coloca no caminho. É como o Salmo diz, confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer. Então creiam nesta palavra, creiam com toda a fé, porque quando você se colocar no caminho, Jesus vai estar lá no caminho, te esperando para lhe ajudar. Então que todos fiquem com essa palavra e que Deus venha abençoar ricamente, abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.